Juízo, onde fazemos análise dos factos que marcam a atualidade do dia, da semana e também do mês. Eu sou Clemente Carlos, é um prazer imenso estar consigo. Estamos aqui para mais uma edição fabulosíssima do nosso programa, onde vamos trazer aqui análises nacionais e também internacionais. Não estou sozinho, naturalmente, conto aqui com os meus convidados e, novamente, à esquerda, contamos com o Massoriro João e à direita, a Nhantumbo. Massoriro João, muito boa noite, bem-vindo ao Faça o Seu Juízo. Saudações, Clemente Carlos, saudações ao diletíssimo colega do painel, o ilustre Hélio Nhantumbo, e saudações extensivas a todos aqueles que nos acompanham a partir de casa, das redes sociais ou da televisão convencional. A minha saudação é extensiva a toda a equipa da Tua TV, que tem feito fácil a ocorrência de todos os programas deste canal, que nos brindam com notícias nacionais e internacionais. Estamos aqui mais uma vez, como o último dia da semana, para deixar aquilo que são as nossas opiniões em volta dos acontecimentos e contribuir com aquilo que nós podemos para o desenvolvimento do país e do mundo. Muito obrigado desde já. Obrigado nós, Massoriro. Nhantumbo, muito boa noite. Igualmente bem-vindo ao Faça o Seu Juízo de forma particular, de modo geral, a tua TV. Muito boa noite, Clemente Carlos. Agradecer a Deus pela oportunidade que nos concede. Saudar também ao meu colega Massoriro. Esta saudação extensiva para todos aqueles que se encontram lá em casa e também aqueles que fazem possível este programa. Sintam-se todos cumprimentados. Muito bem. Temos então aqui à mesa Hélio Nhantumbo. Sabemos que é especialista em matérias internacionais. Portanto, vamos viajar hoje ao Médio Oriente, onde eclodiu este conflito. Os Estados Unidos a bombardearem, portanto, aquele país, um bombardeamento que resultou, primeiro, um bombardeamento que resulta de uma coligação entre os Estados Unidos e Israel, que resultou, portanto, no abate do líder supremo, que é também um teocrata, não é? Que acabou então com a vida do Khamenei, este que era o líder religioso, tal como dizíamos, um teocrata, que acabou então por perder a vida neste ataque e por conseguinte o filho também, que era apontado como um possível sucessor, acabou também por ser identificado como um alvo a abater e infelizmente acabou também por encontrar a morte. Como um entendedor de matérias internacionais, o que é que se lhe oferece dizer e qual é o impacto que esta situação poderá desencadear em países africanos, tal como Moçambique, que dependemos de combustível? Afinal de contas, o Irão é responsável portanto, pela exportação de 20% de todo o combustível, portanto, que circula no globo terrestre. Então, primeiro dizer que houve aqui aquilo que é uma violação do direito internacional por parte dos Estados Unidos. O Omã e o Iraque, o Omã e o Irão já estavam na mesa de negociações, juntamente com os Estados Unidos, para juntos procurarem uma solução para que não houvesse essa escalada militar. Mas os Estados Unidos não respeitou o momento, porque tinha uma média de 15 dias para se trazer aquilo que é um equilíbrio para as ambas partes. O Omã é quem estava como mediador deste conflito no Oriente Médio. E por sua vez, Estados Unidos aliou-se com Israel e houve essa escalada militar que acabou tirando a vida o líder supremo do Irão, que é o Ayatollah Ali Khamenei, no dia 28 do mês passado. Para dizer que esta escalada militar está a criar aqui um desequilíbrio a nível do Oriente Médio, esta escalada militar está a criar aquilo que é um bloqueio na economia, o povo naquela região, a questão humanitária, são vidas, são infraestruturas que estão a ser destruídas por intermédio destes bombardeios. Mas o Ali Khamenei, antes dos Estados Unidos desencadear esses mísseis, estes atentados, ele foi claro e foi categórico. Caso os Estados Unidos atuarem para destruir aquilo que é o Teherã, naturalmente eles haviam de responder. E a resposta é esta que nós estamos a ver naquela região onde tem países que são pró-Estados Unidos, que têm aquilo que são as bases militares
norte-americanas. Estamos a falar do Kuwait, estamos a falar de Catar, estamos a falar da Arábia Saudita, estamos a falar da Cisjordânia, estamos a falar daqueles países ali ao redor que têm a responsabilidade de ajudar os Estados Unidos a reforçar aquilo que é a sua presença naquele território. Só para ter uma ideia, os norte-americanos têm 40 mil homens preparados naquela zona do Golfo do Pérsico. Isso já fala muito sobre aquele território. Mas recuando um bocado para que haja aqui um entendimento por que é que Estados Unidos acaba bombardeando o Irão. No passado, o Irão tinha boas relações com os Estados Unidos e tinha boas relações com Israel. Falar de Israel é o mesmo que falar dos Estados Unidos. Falar dos Estados Unidos é o mesmo que falar de Israel. Israel é um olho dos Estados Unidos no Oriente Médio. Israel é quem coleta informação e passa para os Estados Unidos. E Irão e Israel são dois países que não se dão. Depois da Revolução Islâmica, houve aquilo que é a separação diplomática entre os Estados Unidos e Irão e Israel. Porque na altura existia aqui um líder chamado Shah Reza. E o Shah Reza era um indivíduo que compactuava com aquilo que é a diplomacia ocidental. Neste caso, tinha relações com a Inglaterra e tinha relações com os Estados Unidos. Porém, sabemos que aquele território do Oriente Médio, ele é rico em gás e é rico em petróleo. E várias empresas norte-americanas e inglesas exploravam naquela zona, e isto naquilo que era o reinado, aquilo era a posição do Shah Reza, que significa Reza, significa rei dos reis. Ayatollah significa sinal de Deus. Então, estes são muçulmanos xiitas. Então, esses muçulmanos xiitas que estavam no comando, em algum momento eles foram derrubados quando houve esta Revolução Islâmica. Eles estiveram lá desde 1941 até 1979. Mas houve ali aquilo que é a Revolução Islâmica, que acabou derrubando aquilo que é a presença do Shah Reza. E introduziu-se lá aquilo que é a Revolução Islâmica. Criou-se lá a Guarda Revolucionária Islâmica, que estes são anti-ocidentais, ou seja, eram indivíduos ou são indivíduos que não permitiam a presença do Ocidente naquele local para explorar os recursos naturais, como o gás natural e como o petróleo. E isto acabou criando aqui aquilo que é um ódio, um rancor por parte do Ocidente. E o Ocidente, por sua vez, não sentindo satisfeito, porque aquela zona é muito rica, não sentindo satisfeito, foi procurando perceber onde é que nós podemos localizar uma fraqueza por parte do Irão. É a questão do programa nuclear, as ogivas nucleares. O Teherão, ou seja, o Irão, é signatário do Tratado de Não Proliferação nos Estados Unidos. O que é Tratado de Não Proliferação? É um tratado que visa essencialmente não desenvolver armas nucleares para propagandear, para proliferar, para sua comercialização. O urânio que existe naquele território é para fins pacíficos, mas os Estados Unidos não quer compreender ou não aceita que isto seja uma verdade, vai criando aqui aquilo que é uma desestabilidade naquele território. Mas, conforme eu disse no início, os Estados Unidos e o Ocidente, a Inglaterra, iam capitalizando aquilo que são os seus recursos. Mas os recursos que iam tirando lá, aquilo não beneficiava o povo iraniano. Por essa razão que o líder supremo, Ayatollah Ali Khamenei, ele acabou rompendo com esta diplomacia. E isto não trouxe bons olhos para a parte tanto dos republicanos dos Estados Unidos e tanto para os democratas. Por essa razão que acaba criando aqui este ambiente de conflitos.
E este conflito, ele está a ter aquilo que é o seu alastramento no Oriente Médio. Estamos a ver que o Estreito de Hormuz, que é responsável por 21% do combustível que existe na face da Terra, ou seja, o petróleo. Estamos a falar que o Estreito de Hormuz é responsável por 25% do gás natural que circula aqui no globo terrestre. Já dá para perceber aquilo que é a importância do Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz está entre o Golfo de Omã e o próprio Irão. Irão tem maior protagonismo sobre aquilo que é o Estreito de Hormuz. E não somente temos o Estreito de Hormuz, temos também aquilo que é o Canal de Suez, que também é responsável pela 10ª percentagem do comércio a nível global. E também temos o canal de Bab el-Mandeb, que também é responsável pela ligação entre o Mar Mediterrâneo e aquilo que é o Mar Vermelho, e apanhamos a África do Norte, país como o Egito, que acaba escoando a mercadoria que sai para a zona do Norte e para a zona dos países do Maghreb. Então, estamos a dizer que aquela zona do Oriente Médio é uma zona específica, é uma zona que tem aquilo que é um impacto positivo para a economia global, mas também pode ter aqui um impacto negativo para a economia global. Neste preciso momento, o Estreito de Hormuz ele foi bloqueado. Neste preciso momento, o canal de Bab el-Mandeb também está condicionado. Nesse preciso momento, o canal de Suez, que tem a responsabilidade de trazer aquilo que são as rotas comerciais para vários cantos do mundo, também está condicionado. O que vale dizer que os países, neste preciso momento, estão em alerta vermelha. Mas esta alerta vermelha vai muito mais ainda para os países do sul global. Países do sul global, estou a falar muitas das vezes dos países dos BRICS, países subdesenvolvidos. Moçambique é um dos países que não faz parte dos BRICS, mas é um dos países subdesenvolvidos. E, infelizmente, esta repercussão deste conflito armado que existe no Oriente Médio está a trazer aquilo que é impacto negativo para os países do primeiro mundo, imaginemos para os países do terceiro mundo, como Moçambique. Só para ter uma ideia, o combustível ou o petróleo que vai para a China sai do Estreito de Hormuz. 90% do petróleo que vai para a China sai do Estreito de Hormuz. Estamos a dizer que nesse preciso momento a China está atrás de outros mercados para reabastecer aquilo que é o seu mercado e a sua economia. Então, imaginemos que um país como China está numa situação de alerta vermelho e um continente como o nosso, africano, e um país como o nosso, Moçambique, que não tem reservas de petróleo. Estamos a dizer que Moçambique, neste preciso momento, está sem divisas. E se está sem divisas, estamos a dizer que é complicado. E Moçambique deve ir à praça internacional comprar o barril de petróleo a um preço já inflacionado. Vai disparar o preço? Já está a disparar o preço. Por isso nós vimos... Aqui em Moçambique ainda não vimos nenhum efeito nesse sentido. Vai ou não? Qualquer transporte que seja, entra o combustível. E se entra o combustível, sai nas contas daquilo que é a mercadoria que tem que se tirar do ponto A para o ponto B. O que vale dizer que os preços vão disparar, as gasolineiras estarão aqui também sem combustível. Mas nós temos aqui a África. E temos a nossa África, que tem países como Egito, tem países como Argélia, tem países como Nigéria, tem países como Angola, que são grandes exportadores de petróleo. Se a União Africana ela fosse realmente uma União Africana, naturalmente que a esta hora a África não estaria agachada, a África não estaria de joelhos para baixo, porque a África teria uma solução. Mas, infelizmente, grande parte destes barris de Brent vão para alimentar o Ocidente, vão para alimentar a Europa. Mas temos aqui alguns países que conseguiram ter uma leitura daquilo que poderia acontecer. Países como Uganda, como Quênia, como Madagascar,
e como África do Sul. Esses países têm reservas de petróleo a médio e a longo prazo, não para comercialização, mas para o uso doméstico. Mas Moçambique só pode chorar de si mesmo. Olha, nós temos 3 grandes portos aqui neste país. Temos o porto de Maputo, temos o porto da Beira e temos o porto de Nacala. Estamos a dizer que Moçambique é um paraíso. Moçambique tem a ligação direta com aquilo que poderia ser o escoamento marítimo por parte do Estreito de Hormuz, por parte do Canal de Suez, por parte do Canal de Bab el-Mandeb, para vir cair na África do Norte, por parte do Egito e descer até a África Central, vir até a região da África Austral e, naturalmente, fixar-se num desses 3 portos, que é Porto de Maputo, que é Porto da Beira, que é Porto de Nacala, e por sua vez Moçambique fazer uma redistribuir em toda a região, fazer uma distribuição nos países da Interlândia. Estamos a dizer, por exemplo, que um país como Malawi consegue ter maior reservas de petróleo muito mais acima que Moçambique. Quer dizer, nem a comparação, porque as nossas reservas não têm absolutamente nada. Nós só temos aquilo que as gasolineiras têm para comercializar. Não temos estoque. E isto vai inflacionar aquilo que é o produto da primeira necessidade, da segunda necessidade aqui em Moçambique, porque, conforme eu disse na gênese da minha intervenção, o país não produz, e se não produz, tem que produzir, e se não produz, tem que importar, e isto também acaba enfraquecendo aquilo que é a nossa moeda. Certo. Só para ter uma ideia, só para terminar, Clemente Carlos, a nossa moeda, ela não compra o petróleo a nível internacional. Nós temos que pegar o metical, que já está desvalorizado, para comprar o dólar. Os bancos comerciais nesta altura não têm dólar, e aqui haverá uma ginástica para o Estado moçambicano conseguir apanhar uma quantia significativa para ter que comprar um dólar. Eu não sei qual será o rácio entre um metical e um dólar. O que vai significar isto para a nossa banca? Muito bem, lá está. Massurida, como é que vê, portanto, esta escalada, portanto, de conflito a nível do Médio Oriente, Estados Unidos, Israel contra o Irão? Qual foi a leitura que fez? Como é que acompanha a escalada desta situação? Bom, uma leitura de forma mais vincada, o meu colega já deixou ficar aqui, tocando alguns pontos no que diz respeito à geopolítica, à geoestratégia. Eu vou trazer mais aquilo que são os impactos que essa economia, que essas disputas internacionais vão trazendo para aquilo que é a economia africana, para aquilo que é a economia moçambicana, sobretudo. Bom, em disputas, por exemplo, dos Estados Unidos contra o Irão, nós já sabemos muito bem que os Estados Unidos, nos últimos anos, eles têm perpetuado algumas disputas com aquelas que são as potências tidas como as das maiores reservas de petróleo, das gasolinas, de todos os combustíveis fósseis. Portanto, os Estados Unidos têm colocado a sua mão com fim. Nós sabemos que, afinal de tudo, os Estados Unidos da América é a potência número 1. Então, quer tentar ter o controle de tudo. E essas disputas entre Estados Unidos e Irão não é de hoje, desde o mandato do Obama. Já vivemos essas disputas em que, no final de tudo, com este ataque, já tivemos a perda, portanto, do líder supremo de Irão, que vão trazendo aqui consequências por causa do Irão estar a impor aqui as suas medidas também no Médio Oriente, olhando para as bases dos Estados Unidos que estão vincados dentro, portanto, do Médio Oriente. Como é o caso, vimos a Arábia Saudita não escapou dos ataques de Irão. Tivemos o caso do Qatar, que o Qatar até agora alerta, portanto, o risco que aumenta o risco, portanto, das guerras que os Estados Unidos vai trazendo, que vai trazendo essas implicações todas. Do ponto de vista da própria diplomacia, isso vai mexer com a diplomacia internacional, não só mexer com a diplomacia internacional, mas também poderá trazer aqui uma reestruturação daquilo que são alianças internacionais, para além de mexer com a economia de África. Antes de falar mesmo da economia de África e a economia de Moçambique, vai mexer com portanto, a reconfiguração das alianças internacionais. Com essa disputa internacional vai mexer com a economia global, porque nós bem sabemos que quando os Estados Unidos se envolvem em guerra de gênero, sempre vai mexer com a economia global. Bom, trazendo para aquilo que são os impactos a nível da África, a nível de Moçambique,
vou fazer aqui a menção de um dos textos passados na história da África, portanto, Joseph Kizerbo, ele fala da necessidade da África ter que reconstituir-se e poder caminhar com seus próprios pés, e não só. Também o Thomas Sankara fala da necessidade de que a África tem que passar a tomar por si só, ter os seus próprios pés para caminhar, porque situações como essa em disputas internacionais das maiores potências acaba mexendo com aquilo que é a economia da África, e é exatamente isso que vamos verificando, porque agora a estreita do Hormuz foi tomada, e é essa estreita que tem fornecido a maior parte dos combustíveis, 25%. Então, tendo congelado essa estreita do Hormuz, acaba significativamente mexendo com aquilo que são as economias, com aquilo que são as exportações, e a geoestratégia também acaba se mexendo, vai se reconfigurando aqui aquilo que são as rotas marítimas para poder, portanto, facilitar o processo daqueles que dependem do comércio externo. Bom, vamos olhar para aquilo que os combustíveis podem trazer, ou o que é que essas guerras podem trazer como impacto a nível nacional, que é, por exemplo, se há uma inflação do próprio petróleo, há um aumento, portanto, do preço da compra do petróleo, e isto pode implicar no aumento dos preços ao nível dos transportes, aumento, portanto, nos produtos da primeira necessidade, porque bem nós sabemos que Moçambique vive das exportações, e vivendo das exportações, com essas implicações que estão havendo aqui, com a necessidade dessas disputas internacionais, vai mexer exatamente com a economia. É por isso que há sempre essa necessidade de um Estado, enquanto soberano, olhar para aquilo que são as suas políticas para salvaguardar, caso haja necessidades como essas, aquilo que se chama de plano de emergência que um Estado soberano deve ter para se imporem medidas que vão, portanto, havendo essas disputas internacionais, para não ter que cair de negociações em negociações com potências mundiais, porque isto pode mexer, por exemplo, com negociações mundiais. Olhando que, por exemplo, Moçambique faz parte, é signatário de vários mecanismos internacionais, e quando este mecanismo internacional é mexido, Moçambique pode se ver na condição de renegociar. Nós sabemos muito bem, quando uma potência que está em via de desenvolvimento, ele não tem muitas condições a impor quando é para negociar aquilo que são, portanto, as suas economias, muitas das vezes acaba encontrando em posições das grandes potências, e isso acaba colocando, portanto, em caos aquilo que são os planos, aquilo que é a política nacional, que é para criar essas reservas. Finalmente, o meu colega fez bem aqui a menção de que as nossas reservas, elas não detêm muito, portanto, daquilo que produzimos, aquilo que nós temos como petróleo, aquilo que nós temos como gás, como recursos minerais, não conseguimos fazer uma reserva e termos um fundo que possa responder a médio ou a longo prazo, para poder ter um plano de emergência que possa, portanto, condizer, pelo menos em tempo em que há essas disputas internacionais, porque agora, neste exato momento, o Estado moçambicano está a renegociar com as possíveis mudanças, conforme eu estava a dizer aqui, com esta reconfiguração das alianças internacionais. Moçambique também deve estar dentro do xadrez, a tentar encontrar a sua porta de saída para encontrar soluções que possam responder às possíveis consequências que Moçambique vai tomar por causa dessas disputas internacionais. Quais são essas possíveis consequências? As possíveis consequências, como estávamos aqui a fazer, haverá aqui um impacto daquilo que é o aumento, portanto, dos preços dos combustíveis, e tendo o aumento do preço dos combustíveis, automaticamente teremos aqui aumento de produto, aumento de preço de produtos das primeiras necessidades, como é o caso, bem nós sabemos que Moçambique vive na sua maioria de importações, então tendo o produto das primeiras necessidades com um preço que poderá explodir por causa deste aumento de combustível, vamos ter aqui o aumento dos transportes, e muitas das vezes vai trazendo as consequências para aquilo que é o Estado moçambicano. Consequências como essas que não poderão permitir de forma viável trazer resultados tão palpáveis para o nosso Estado moçambicano, e isto vai obrigar o Moçambique a reorganizar-se, vai obrigar o Moçambique a criar novas alianças mundiais, de modo a facilitar, portanto, a sua própria economia, porque esta economia certamente vai ser afetada por causa do aumento dos petróleos e dessa disputa que está havendo na Arábia. Nós sabemos que a Arábia Saudita é a segunda maior produtora de petróleo, e tendo a Arábia Saudita com ataques sucessivos do Irão, vai certamente, portanto, encontrar caminhos não muito bons que poderão aqui neutralizar aquilo que é a economia global, e tendo a economia global neutralizada, pode comprometer as restantes potências, sobretudo os países do terceiro mundo. E olha só, que esta paralisação do Estreito de Hormuz mexe com a Europa, mexe com a América. Imagina só o que vai acontecer com aqueles que são tidos como países do terceiro mundo. É o caso da África. Temos alguns países, como bem fez a menção aqui o meu colega, a nível da África, que conseguiram fazer uma leitura breve, que conseguiram encontrar as políticas óbvias que poderiam associar caso houvesse emergência do gênero, como é o caso da África do Sul, como é o caso, portanto, de Botsuana, entre outros países da África. Então, Moçambique,
tem um poder que pode começar a jogar aqui as suas políticas como forma de salvaguardar as políticas que possam criar um plano de emergência. Temos bem os portos de Maputo, temos o Porto da Beira, temos o Porto de Nacala e nós somos um dos países privilegiados do ponto de vista de recursos minerais, de petróleo e demais recursos que Moçambique detém. Pode ainda muito bem se capitalizar, não só o fato de produzirmos esses recursos para depois vendermos, mas também termos como reservas que possivelmente em futuras situações como dessas possamos ter as nossas reservas e pudermos responder a médio prazo consequências como essas que podem advir com o bloqueio, portanto, do Estreito do Hormuz. Muito obrigado, Massurir. Voltamos então consigo, Nhantumbo. O que é que estaria a faltar para que Moçambique tenha igualmente estas reservas de que fez menção de que alguns países da África Austral, alguns dos quais até mais pobres que Moçambique, tenham estas reservas já, portanto, a uma escala considerável? O que é que Moçambique devia fazer para que também se precaveja de situações destas naturezas? Vontade política. Infelizmente, nós não temos um programa de Estado, temos um programa de governo. E quando temos um programa de governo e não de Estado, cada dirigente que aparece vem com sua filosofia. Por mais que seja uma filosofia boa, sustentável, mas os nossos líderes são orgulhosos que dificilmente dão continuidade a um pensamento de um determinado líder, por exemplo, no Ministério da Educação, ou Saúde, ou da Defesa. Ele vai fazer de tudo para mudar aquele pensamento e colocar o seu pensamento. Devemos, primeiro, pensar em que tipo de país nós queremos e para onde nós queremos levar nosso Moçambique. O impacto, ele ainda não trouxe os seus verdadeiros frutos, mas Moçambique já está a vibrar. E esta guerra mostra aqui sinais que não será de curto espaço. Por quê? Porque quando os Estados Unidos e Israel juntos acabam desencadeando esta guerra com o Irão, esta escalada militar, os Estados Unidos e Israel tinham em mente que basta tirar a vida do Ayatollah Ali Khamenei, teria aquilo que é o controle da zona do Golfo de Pérsico, da zona do Estreito do Hormuz, ou seja, zona de Oman, zona de Catar, Arábia Saudita, Cisjordânia, Kuwait, toda aquela zona onde tem os recursos naturais como gás e como petróleo. Mas há que perceber que numa estrutura como da Guarda Revolucionária Islâmica, existe sempre um sucessor. E eu aqui dizia que existem os muçulmanos xiitas e existem os muçulmanos sunitas. Os sunitas são 85%, os xiitas são 15%, e os xiitas são os iranianos. São estes, os xiitas, que aquilo que é a sucessão do trono advém da hereditariedade. O trono, ele é ganho por intermédio de uma herança. E os sunitas, o trono conquista-se é por intermédio daquilo que é a qualidade do candidato ao trono. Então, estamos a dizer que o falecido Ayatollah Ali Khamenei, ele era xiita. E aquele que vai ao trono é o filho, naturalmente. Assim vai a cadeia. É uma espécie de uma dinastia, uma monarquia, um poder absoluto. Só para ter uma ideia, no Irão existe presidente, mas o presidente não está acima do líder supremo. Então, estamos a dizer aqui que os Estados Unidos ainda não percebeu, na sua essência, o que significou este ataque ao Teherão, ou seja, o Washington ao Teherão, o Pentágono ao Teherão, porque o Teherão tem vários aliados, como a Palestina, falo de Hamas, o grupo radical Hamas,
tem no Líbano o grupo radical Hezbollah. Estes homens têm um exército incalculável. E o tipo de guerra que estes homens acabam desencadeando é um tipo de guerra que não é do confronto direto. E isto vai alastrando aquilo que é o tempo para aliviar o Estreito de Hormuz, para aliviar aquilo que é o canal de Bab el-Mandeb, para aliviar aquilo que é o canal de Suez. O Médio Oriente tem uma responsabilidade imprescindível de dinamizar a economia global. Muitos produtos que circulam na Europa, que circulam na América, que circulam na África, advêm do continente asiático, concretamente a Ásia Ocidental, onde estão situados estes países. E se o conflito ele não cessar, estamos a dizer que as rotas comerciais, as navegações marítimas, elas estarão comprometidas. E se estão comprometidas, estamos a dizer que o estoque vai faltar. Estamos a dizer que aqueles que são os financiadores para importar mercadoria e, por sua vez, comercializar nestes continentes como Ásia, como Europa, como África, estarão condicionados. E se estão condicionados, quem tiver vai fazer um preço alto. Ou seja, vai inflacionar, o preço vai disparar. E isto terá um preço caro para o consumidor final. E neste caso, Moçambique tem uma economia muito fragilizada, muito fraca, que qualquer choque externo e interno acaba trazendo aquilo que é um impacto negativo na economia central. O que estamos a dizer é que o Banco Central de Moçambique, ou seja, o Banco de Moçambique, imediatamente deve coletar a moeda estrangeira denominada dólar. Porque o dólar é a moeda comercial que consegue facilitar aquilo que é o mercado de comercialização a nível global. E isto vai trazer aqui para aquilo que é a nossa bolsa de valor dígitos negativos, vai trazer aquilo que é um impacto negativo, porque estamos a dizer que o Banco Central, nesse preciso momento, quer acreditar que já está a entrar em negociações com os bancos centrais que têm o dólar para não se comercializar o dólar, para privar o dólar, no caso. Os bancos comerciais para não privar... Não sei se ainda temos tempo para pelo menos 2 ligações. Valério, se calhar haja alguém em casa que também entenda da matéria, queira conosco contribuir, portanto, neste seu pensamento. E este truque de travar o dólar, parece que o dólar não está a circular na praça, não pelo menos de forma oficial. Será que está a funcionar? Vejo que muitos que fazem negócios fora do país estão a reclamar que esta falta de divisa não está a ajudar. Parece que quem está fora nem se pagar um café, um simples café num restaurante, num hotel fora do país, está a ser um martírio. Será que está a funcionar esta medida? Esta medida aqui visa desencadear aquilo que são as proporções comerciais. Okay. E isto muitas das vezes acaba afetando aqueles que dependem deste dólar para a sua sobrevivência. Nós vemos que hoje em dia as pessoas estão a passar por situações por causa desta inflação de dólar, em que muitas das vezes traz com as suas consequências para aqueles que dependem do dólar no seu dia a dia. Okay. Pode trazer seus impactos nas suas geopolíticas, naquilo que são as pretensões das políticas criadas em volta deste dólar. Mas aquilo que é o dia a dia, portanto, do cidadão que precisa deste dólar, acaba criando um caos real, porque acaba não tendo até o próprio dólar para cumprir com as suas necessidades e muitas das vezes traz consequências não muito adequadas. Agora, alinhando-se para aquilo que são as políticas que o Estado moçambicano pode tomar para aliviar medidas como essas, que conflitos, pequenos conflitos, médios e grandes conflitos possam trazer aqui prejuízo. Nós vimos bem o Estado moçambicano... Alô, boa noite. Alô, boa noite. Pedimos sempre que afine o volume da sua TV. Opa, perdemos. Pedimos sempre a todos que nos ligam para que afinem o volume da TV, para que a comunicação venha a ser qualitativa. Dando seguimento ao seu fim de pensamento? Eu estava a dizer que nós vimos o Estado moçambicano a declarar-se frágil
com as manifestações que se verificaram no nosso país, o que significa que o pequeno conflito fragiliza com a economia de Moçambique. Imagina um conflito externo que mexe com as potências mundiais e isso acaba comprometendo mais aquilo que é a economia moçambicana. Se nós tivermos o Estado moçambicano que reclamou por causa das manifestações que não duraram nem 6 meses e o Estado moçambicano viu-se obrigado a reestruturar aquilo que é a sua economia e imagina com as importações que Moçambique vive delas e por conta disto pode trazer significados mais negativos para aquilo que é o Estado moçambicano, bem como disse o meu colega, que a vontade política é que pode trazer a solução. Nós bem sabemos que a política tem um domínio sobre todas as coisas que vigoram dentro de um país. A política tem um domínio sobre o mercado privado, a política tem um domínio sobre o jornalismo, a política tem um domínio sobre quaisquer até no outras jornalismo. coisas. Até no jornalismo, a política tem um domínio em poder judiciário, a política tem um domínio felizmente, em aqui, poder legislativo. felizmente aqui não é a política que está a imperar, mas sim o tempo. O tempo está a ser o nosso dominador, infelizmente. Vou pedir considerações finais, já o tempo se faz findo nesta edição. As minhas considerações vão sendo realizadas para aquilo que são os planos dos Estados. Chamamos a atenção para que o Estado moçambicano comece a criar planos de desenvolvimento do Estado, não plano de desenvolvimento desencadeado por um governo. Porque quando um governo traz os seus projetos de desenvolvimento, nós sabemos que o governo tem a duração de 5 anos que poderão ser renovados por via da reeleição. Então, caso não haja uma reeleição deste mandato, poderá vir outro presidente e o outro presidente vai ter que trazer o seu jogo político com os novos projetos de desenvolvimento e isto pode complicar aquilo que Moçambique pretende, porque nós devemos saber de onde nós viemos, aonde nós estamos e para onde nós vamos, para aquilo que nós queremos. Então devemos criar aquilo que são as políticas, que se um governo está aqui a elaborar essas políticas, portanto, de desenvolvimento, o próximo governo sucessor possa ainda dar o segmento com aquilo que são as políticas de desenvolvimento do Estado moçambicano, que possam trazer benefício ao próprio Estado moçambicano, e não trazer alaridos como esse, que situações pequenas podem comprometer a economia moçambicana e trazer, portanto, a vida à deriva dos moçambicanos. É importante que o Estado pense em políticas a médio e a longo prazo. Nesta altura, nós teremos de importar pouco. Estamos a dizer que navios nestas zonas onde eu citei aqui, no canal de Suez, no canal de Bab el-Mandeb, eles estão condicionados. São navios que carregam arroz, carregam açúcar, carregam trigo, carregam óleo. Quer dizer, carregam um manancial de produtos que, a esta altura, não está a vir para a nossa zona. Se nós produzíssemos arroz, a esta altura nós estaremos a reclamar de arroz que está condicionado lá, nós estaremos a falar de farinha que está condicionado lá, temos uma dependência quase que total. A esta altura é inadmissível um país como este estar numa situação condicionada como esta. Disponível. É um momento que nós temos queremos que agradecer tanto ao analisar Macerir João e quanto verificar. a Elio Yantumba, a edição de sexta-feira, e queremos agradecer assim também que esteve ligado tanto na TV convencional, bem assim através das redes sociais. Hoje é sexta-feira, prenúncio de fim de semana, haja prudência. A seguir temos o Jornal TTV. Voltamos semana que vem e até lá.